Agora a gente vai falar sobre sapatos. É você que tem aí seu sapato que passa muito tempo guardado, tende a perder às vezes as peças. Meu Deus, o sapato se abriu, o sapato começou a se desgastar. Enfim, a vida útil, né, do sapato às vezes é tão pouquinha, né? Mas às vezes é porque a gente não consegue organizar, ajeitar o sapato da forma correta para que a gente possa dar o sapato uma vida útil um pouco mais, né, gente? E hoje eu estou recebendo a nossa design de moda, a Adriana Cavalcante. Tá aqui, ela inclusive já trouxe, né, algumas coisas para mostrar para a gente. E ela vai dar aqui a fórmula, se Deus quiser, para a gente conseguir, né, deixar os nossos sapatos um pouquinho mais para frente. A gente cuidar dos nossos sapatos e a gente conseguir conservá-los melhor. E aí, minha amiga, tudo bom? Tudo bom, Marília? Que bom estar aqui novamente. Que coisa boa. Hoje a gente vai falar sobre sapatos, né? Isso. Sapatos, botas, enfim, né, minha amiga? Seja bem-vinda também, minha amiga. Daqui a pouquinho vai ter muita música aqui. Tá bom, gente? Ó, saiu já tá ali se preparando, já tá com sua sanfona, vai cantar pra gente. Fica ligado, saiu também nessas dicas aqui de sapato, minha filha, porque a gente precisa, né? Por favor, né? Por favor, né, mulher? Vamos lá, por que os sapatos que ficam guardados por muito tempo envelhecem mais rápido? Podia ser igual a vinho, né? Conservar mais. Mas aí, poderia. Por que, mulher? No instante se estraga, se acaba mais rápido. Isso mesmo. A gente tem que ter, assim como acontece com as roupas, em que a gente tem na etiqueta as recomendações para os cuidados com aquela peça, a gente também deve ter cuidados especiais com os nossos calçados. Sim. Quem nunca passou por um perrengue de sair com o sapato e de repente a sola descolar? Eu. Ou o solado se esfarelar, não é? Também. Isso acontece demais. Inclusive, eu trouxe aqui um calçado para mostrar, uma botinha, né? Geralmente são as botas, é verdade, né? As botas, as sandálias ficam guardadas, acontece isso aqui, ó. Eita, eu tenho, ó, gente, minhas botas. Descola totalmente, Todo ano eu tenho que mandar colar a bota. Tá vendo? Aí você vai lá pro seu forró, sai daqui para o interior, né, para dançar muito e acontece uma coisa dessa, você realmente passa um perrengue grande. Olha, a gente fica arretado. Eu já fui no shopping uma vez. E na hora que eu saí do carro, porque nessa época teve a pandemia, né? Então a gente guardou as coisas todas. Nessa época da pandemia, lá na minha casa estava em reforma, então tudo estava guardado também, em malas, tudo, né? Inclusive os sapatos. Ficou lá, ó, tempão sem usar. Gente, aí teve uma vez que eu fui no shopping, vou contar aqui a minha história para vocês. Quando eu saí do carro, que eu entrei no shopping, minha gente, mentira, que eu olhei para baixo, eu disse, mentira, né? Que o bicho descolou, não tá acreditando. Aí eu disse, glória a Deus, tem aquela lojinha bem logo no comecinho. Ainda bem que tava no shopping, de tudo, né? Eu digo, Jesus, é aqui nessa loja que eu vou entrar. Entrei. Quando eu entrei, eu disse, minha filha, tem cola? Tem. Quantas colas você tem? Tem essas, me dê todas. Todas as colas. Cola tudo, cola. Então me dê tudinho. Me dê todas as colas. Acho que eu peguei bem umas 3 colas, gente. De sapato, de tudo, de colar tudo. Tudo que vocês imaginam. E levei, voltei pro carro bem devagarzinho, morrendo de vergonha, né? Disse, não, acho que não tem ninguém nem notando. Aí eu andando assim, mais ou menos devagarzinho e tal, para não... Cheguei, colei, o bicho só saiu do carro, quando o bicho estava mais ou menos colado. Aí eu disse, pronto, agora eu posso ir. Eu disse, nunca mais. Pense, toda vez que eu vou usar um sapato, eu tenho que olhar. Outra vez uma bota. A bota espatifou toda embaixo. Eu disse, meu Deus, a bota já era, né? Então, assim, levei a bota para viagem e aí usei umas 2, 3 vezes. Depois, pronto, a bota não serviu mais para nada. Tem 2 cuidados básicos, são como mantras em relação a sapatos. Um é limpar o sapato depois de usar. A gente tem que fazer todas as vezes. Saiu com o sapato, principalmente agora, na chuva, né? A gente tem que esperar o sapato secar, limpa o sapato e a gente tem que deixar ele um tempo arejando. O sapato precisa respirar. Limpar para tirar a possibilidade de fungos, de bactérias. Areinha que fica e aí você vai diminuir a possibilidade de fungos e bactérias no seu calçado. Sim. Isso também já vai aumentar a vida útil, né? Assim como a limpeza. A conservação, no sentido de guardar, você pode guardar num lugar não exposto ao sol, porque sapato não é para estar levando sol, não é para estar exposto diretamente ao sol, ele vai estragar o seu sapato. Alguns sapatos danificam a cor por causa da exposição
Mas a luz um local solar. mais arejado. Um local arejado e com luz, pode ser até com luz natural, enquanto ele está lá arejando. Sim. Depois você vai guardar, mas você não vai guardar naquela caixa de sapato que vem da loja. Porque aquela caixa, ela é abafada, entendeu? Olha Se você aí, for colocar gente. na caixa, a caixa tem que ter... Você tem que furar a caixa para ficar circulando... Exatamente, para ficar circulando o ar. Mas tem a opção também daqueles saquinhos de TNT, sim, ou saquinhos de tecido mesmo, de algodão, nos quais você pode guardar o seu calçado. Mas não mofa? Não vai mofar porque de tempos em tempos você vai colocar para arejar. Certo? Tá, você também tem que ficar fazendo um rodízio de sapatos. Se você usa aquele sapato todo dia, o mesmo tênis, logicamente, se possível, né? Se você usa o mesmo tênis, a mesma sandália, então ele não vai ter esse tempo de respirar, isso, de arejar, é verdade, né? Nem você vai ter a possibilidade de limpar, né? Sim. Se você... Hoje, saiu, tá chovendo aqui na nossa cidade, você saiu, melou de lama seu sapato, aí você cheguei em casa, aí eu vou passar uma escova, certo? Pra limpar. Não é pra encher de sabão, não, certo? Você vai passar... Só passar pra limpar. Pra limpar. Pode ser com um pouquinho de água, mas que não chegue a tocar, a encharcar essa parte superior do calçado, certo? E aí você vai limpar e depois você vem com um paninho, pode ser um pano úmido, certo? Ou então um pano seco, se ele se puder ser um pano sequinho, limpando, e você vai deixar lá arejando. E depois você vai guardar, certo? Também ter cuidado em relação ao material do calçado. A gente tem os sapatos feitos com material sintético, a gente tem os sapatos de couro, a gente tem verniz, a gente tem outros tipos de materiais, como o no-book. Então, cada um tem um jeito diferente de limpar. Eu não vou passar uma escova no meu sapato de verniz, porque o verniz, ele arranha. Então, eu tenho que limpar com muito cuidado. Também não vou deixar meu sapato de verniz um juntinho do outro demais a ponto de encostar, porque... Alguém já deve ter notado aí em casa que o verniz, quando encosta no outro, ele cola. E cola, né? Gente, e arranha também. Exatamente. Então, aquele verniz, ele é uma película fina de um material, certo? E ele não pode estar, assim, com esse contato direto, né? Eu vou guardar separado. Aí a gente pode ter sapateiras em casa, que são locais adequados para guardar os sapatos, ou estantes específicas na nossa casa que não estejam diretamente assim com a luz solar, né, num cantinho mais reservado. A gente pode ter aquele lugar, quando a gente chega em casa, de deixar os sapatos perto da porta de casa, justamente para esse processo de limpeza, né? E para arejar, e aí depois a gente guardar nesse outro local que a gente tenha para colocar os outros sapatos. Maravilha. Certo? Saiu, já aconteceu algum problema assim com o seu sapato alguma vez? Você já descolou o sapato, já perdeu, já descascou? Na realidade, bom dia, todo mundo, né? Na realidade, é muito comum que ela está falando acontecer com um instrumento. Também. Porque o fole da sanfona, deixa eu abrir aqui. O fole da sanfona, ele é muito cheio do mix desses materiais aí que ela falou. Então, tem parte sintética, tem parte de couro, tem parte com verniz. Então, não só com sapatos, mas também com o manuseio desse instrumento que tem aí alguns materiais do que ela citou. Mas eu tava guardando as dicas da bota. Eu já vim com a minha hoje aqui para o ano que vem ela tá intacta. Tá em ordem, né, gente? É mesmo, porque tem esse negócio de hidratar também, com hidratante, igual um casaco, né? Roupa, não tem? Tem. A gente fala isso, né, os sapatos, né, de couro, né? E outros itens também, como bolsas, cintos, a gente deve hidratar, certo? O couro, ele precisa disso, né? Hidratado, né? Está hidratado. E aí tem produtos específicos que são vendidos em sapatarias, por exemplo, em lojas. Em algum momento a gente pode usar o nosso hidratante, é melhor que seja um produto específico, né? Mas aí, de repente, você pode hidratar com o que você usa no seu corpo. Mas eu prefiro os produtos específicos para isso, certo? Até porque não tem outros tipos de substâncias, né? E outra coisa, a gente não deve estar empilhando sapatos. Empilhar sapato danifica o sapato. Os sapatos devem ser guardados separados, né? E assim, na lógica do que a gente está usando mais. Então, a gente vai organizando os sapatos de acordo com a nossa demanda. Por exemplo, sapatos de festa, sandálias de festa, em um lugar. Exato. Pode ser um pouquinho mais assim, atrás da minha prateleira, né? E os sapatos que eu uso mais na frente. E aí, depois eu vou trocando, sempre respeitando essa questão de limpar e arejar os calçados. O que acontece com as botas é justamente que, às vezes, a gente passa um ano sem usar aquele sapato. É um ano mesmo.
né? E aqui não tem frio, não é pra gente usar. Aí, ainda bem que dá uma chuvinha, a gente já pode até botar uma botinha, um negocinho, dá tudo certo, né? E quantos sapatos foram perdidos na pandemia? Justamente por isso. Porque as pessoas passaram quase 2 anos ou mais de 2 anos sem usar os sapatos. A gente não ia pra muitos lugares, não tinha festa, não tinha nada. Meu menino perdeu uns 10 sapatos porque se perdeu porque o pé cresceu. Eu mesmo joguei, uns 2 sacolas assim, gente, de grande. Que eu olhava e fazia, meu Deus, estou morrendo de pena. Mas não dá mais, estava já acabado. E mandar consertar, ia gastar mais, né, dinheiro. Então, só deixa pra lá, não quero mais esse sapato e dei fim. E outros materiais, eles se desgastam naturalmente, como o que se chama de couro fake, que não é couro, é um material sintético. Então, ele vai durar 2 anos, no máximo 3 anos. E ele vai descascar, porque é o processo natural daquele material, entendeu? Não é o couro legítimo, não é o couro, né, exatamente. Isso. Sayô, vamos cantar pra gente. O que é que você trouxe aí pra gente aqui hoje? Simora, eu trouxe muito show.